A sua empresa está preparada para LGPD? Me conta aqui nos comentários, tô curiosa. Olá, eu sou a Pai Descalco e esse é o canal que descomplica o direito para você. Bem, se você ainda não sabe, vou te contar uma novidade. A partir de agosto, de 1º de agosto, ou seja, início desse mês, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já pode aplicar multas e penalidades para as empresas que não estejam de acordo com a LGPD. Como assim? Explico. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em setembro do ano passado. Porém, as empresas tiveram um respiro, ou seja, as sanções, as penalidades da Autoridade Nacional de Proteção de Dados estavam suspensas. A lei já estava valendo, só não tinha essa fiscalização da Autoridade Nacional. As empresas poderiam iniciar um processo de adequação com mais calma, justamente pela questão da pandemia e o cenário econômico. No entanto, muitas empresas acabaram não fazendo o dever de casa. Segundo pesquisas, mais de 74% das empresas não estão adequadas à LGPD. A maioria até já ouviu falar, outras ouviram falar, mas não acham que precisam fazer qualquer coisa, que é uma lei que não vai pegar, e outras estão esperando, literalmente, talvez receber uma multa ou um processo judicial e administrativo para daí verificar que, opa, realmente a lei entrou em vigor, realmente é uma lei que pegou e eu preciso estar de acordo. Eu sempre comento também que uma coisa são as multas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão criado especificamente para regulamentar a questão de proteção de dados. Outra coisa é a responsabilidade da empresa perante PROCONs, processos judiciais, pois já devem respeitar, desde setembro do ano passado, direitos descritos na LGPD. Privacidade, direitos do consumidor como acesso aos dados, retificação dos dados, portabilidade, enfim, inúmeros direitos que estão descritos ali no, se eu não me engano, artigo 18 da LGPD. Posso ter enganado, não lembro todos os artigos de cabeça ainda, mas tem um artigo que trata todos os direitos, descreve todos os direitos que os consumidores, clientes possuem em relação à LGPD. A lei também não fala como se faz o processo de adequação. Ela descreve que todas as empresas que tratam dados, ou seja, que usam dados para fins comerciais, precisam estar adequadas à LGPD. E aí que entra o papel da advogada e do advogado, que é interpretar a lei e também verificar, né, a nível internacional o que está funcionando e o que não está funcionando. Sim, a LGPD não foi algo inventado aqui no Brasil, muito pelo contrário, a pressão internacional para que o Brasil tivesse uma lei de proteção de dados era grande, justamente para continuar nesse cenário competitivo. A LGPD foi muito inspirada na GDPR e nós fomos verificar justamente o que funciona e o que não está funcionando na lei europeia para conseguir então aplicar respeitando a realidade e as especificidades aqui do Brasil. Com base nisso, aproveito para dizer que tem uma playlist completa aqui, vai aparecer, em que eu explico os 11 passos de uma implementação completa da LGPD, ou seja, o compliance. Mas se a sua empresa não quer fazer compliance, não tem problema, temos outros caminhos. O que significa estar adequado à LGPD? A empresa precisa nomear um encarregado de dados, ou seja, um DPO, precisa adequar seus contratos, fazer um mapeamento dos dados, um inventário dos dados que circulam dentro da sua empresa, verificar se ela é controladora, se ela é operadora, ou seja, qual a personagem que ela assume e de acordo com esse personagem está adequado e tomar as medidas necessárias, porque uma empresa controladora precisa tomar medidas que são diferentes de uma empresa que opera dados. Que falando nisso também tem um vídeo aqui em que eu explico sobre os personagens da LGPD. Precisa ter implementado medidas de segurança da informação, questão de confidencialidade das informações, antivírus, questões básicas de segurança da informação. Proteção desses ativos, né? Porque eu falo que a LGPD, ela protege os dados das pessoas físicas, né? Mas ela também protege o ativo das empresas. Afinal de contas, uma empresa hoje sem um banco de dados, ela não opera, não é mesmo? Os dados são
estão circulando o tempo todo na empresa. E se você não tem acesso a esses dados, você também não opera. Tanto que uma das penalidades da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é não ter acesso ao banco de dados, excluir o banco de dados. Então, imagina qual o prejuízo financeiro que a empresa corre diante disso. Então, estar adequado à LGPD também, estar preparado à LGPD também é estar protegendo os seus ativos, que são os dados essenciais para qualquer negócio hoje. Também significa ter treinamento e conscientização, porque não é sobre tecnologia, é sobre uma nova consciência, é sobre a empresa ter uma nova cultura, e essa nova cultura é voltada para a privacidade, para a proteção de dados. Então, os funcionários, os gestores, administradores, sócios, parceiros comerciais, todo mundo precisa estar envolvido, estar consciente de que haverão mudanças e a empresa vai, a partir desse momento, respeitar esses direitos e implementar essa cultura cada vez mais. Ou seja, deu para perceber aqui que estar preparado para a LGPD é muito mais do que simplesmente seguir o beabá do que a lei exige, que é nomear o DPO e esses passos que eu comentei anteriormente. É estar no novo mercado, né? Os dados, a pandemia trouxe essa antecipação, né, tecnológica, ou seja, o número de informações que a gente está tendo acesso, a gente é bombardeado com isso, a circulação de dados é gigantesca, a produção de dados é gigantesca, então, cada vez mais, questões de privacidade, cada vez mais a credibilidade das empresas vão estar vinculadas a respeitar esses direitos, respeitar a LGPD. Então, estar preparado é estar preparado para esse novo mercado, essa nova visão. Gostou? Achou interessante? Concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários. E se esse conteúdo também foi útil, encaminha para quem precisa saber. E até a próxima!